No vídeo de hoje eu vou te ajudar a entender o que são one-on-ones e como que elas podem ajudar você e as pessoas da sua equipe e também como que você pode tornar esse momento muito mais produtivo utilizando uma ferramenta super prática. Fica por aí que esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como fazer one-on-ones de uma maneira mais inteligente. Se é a sua primeira vez aqui na RH Academy, inscreva-se e ative as notificações para não perder nada. Nos acompanhe também nas redes sociais e acesse o rhacademy.com.br para conhecer o nosso programa de consultoria, programa de desenvolvimento de líderes e a nossa plataforma online de educação. Mas vamos lá para o conteúdo que é o que de fato interessa. Quando a gente está falando de one-on-one, né, ou reuniões individuais, você já deve ter tido aquela sensação de que essas reuniões, essas conversas, elas acabam sendo mais uma tarefa para cumprir do que às vezes uma ferramenta de desenvolvimento. Isso possivelmente deve acontecer porque às vezes a gente não tem uma estrutura, uma agenda, uma pauta ou não se prepara tão bem quanto a gente poderia para esse momento. O objetivo desse vídeo aqui é te ajudar a entender como essas reuniões elas podem ser um dos momentos mais importantes, mais valiosos para você desenvolver as pessoas da sua equipe e também para você se desenvolver enquanto liderança, enquanto gestão aí na sua empresa. Só que antes a gente precisa explicar o que é uma one-on-one. Uma one-on-one também é conhecida como uma reunião 1-a-1. Normalmente, esse estilo de reunião são encontros regulares entre um gestor, uma gestora e uma pessoa da equipe dessa pessoa, dessa gestão, né, dessa liderança. O grande objetivo desse tipo de reunião, essa reunião one-on-one, é, em primeiro lugar, criar um espaço seguro para que hajam discussões, conversas abertas sobre melhora de desempenho, sobre desafios, sobre problema que eventualmente a sua equipe deve estar encontrando, a pessoa da sua equipe deve estar encontrando e também sobre desenvolvimento de carreira. O que você visualiza aí como opções, como oportunidades de desenvolvimento para as pessoas da sua equipe, o que essas pessoas da sua equipe também visualizam como oportunidade ou como desejo para elas mesmas, para que você possa ajudar, né, a orientar essa pessoa a se desenvolver, prosperar na vida, na carreira, no trabalho. A consequência disso é que a gente tem uma maior retenção de talentos e também a gente tem o estabelecimento de uma relação de confiança pela interação que a gente tem com as pessoas, por ser um espaço seguro para discussões de fato, né, que são importantes para as duas pessoas envolvidas, para você gestor ou gestora e para você colaborador ou colaboradora da empresa. Mas quais são os benefícios de se fazer esse tipo de reunião, essas reuniões one-on-one? Para o colaborador, eu identifico pelo menos 3 objetivos principais, que é um espaço seguro para você receber feedback assertivo, pelo menos esse deve ser o grande objetivo. 2, é um espaço para que você possa discutir, conversar com a sua liderança sobre oportunidades de crescimento aí dentro da sua empresa. Nem sempre as pessoas querem se tornar gestores ou gestoras, às vezes elas querem crescer para outras áreas da empresa, não sabem muito bem como fazer isso e conversar com a liderança, ter esse momento aí de troca com o seu gestor, a sua gestora, pode ser uma boa oportunidade para você identificar essas oportunidades de crescimento. E também alinhar objetivos pessoais com a organização. De repente, você vai perceber que aquilo que você quer para a sua carreira é algo que a organização vai precisar, se não agora, num futuro breve. Então, esse é o tipo de alinhamento que a gente tem quando a gente faz esse tipo de reunião, né? Então, para o colaborador, esses são os benefícios. Já para o gestor ou para a gestora, eu acho que a gente tem benefícios maiores ainda, né? Não mais importantes, mas tão bons quanto. O primeiro ponto é que você, enquanto gestor ou gestora na sua equipe, na sua empresa, você vai ser capaz de conhecer as forças, as fraquezas e também entender um pouquinho mais como é que está o clima entre as pessoas na sua empresa. Isso é uma coisa, assim, uma informação muito importante para a gestão de pessoas. O outro ponto é que você vai conseguir, como consequência do ponto número 1, é fazer uma gestão mais eficaz. Tanto uma gestão das pessoas quanto uma gestão do setor da sua empresa. E o terceiro é que você vai ter o benefício, vamos chamar assim, de resolver problemas de desempenho ou problemas de produtividade, né, tanto das pessoas quanto do setor que você faz a gestão, antecipadamente, de uma forma proativa, antes que esses problemas se tornem maiores. Então, acho que
por esses três benefícios, tanto para o colaborador quanto para a gestão, faz muito sentido a gente olhar com bastante atenção para esse formato de reunião, para essas reuniões one-on-one. E aí eu tenho alguns dados bem interessantes aí para a gente olhar juntos, né? 87% dos respondentes de uma pesquisa feita em 2016 pela Gallup falaram que conhecer, né, ter acesso a oportunidades de crescimento tem uma importância significativa para essas pessoas. E 59% dos respondentes falaram que isso é muito importante. Então, reuniões one-on-one ajudam a você, enquanto gestor, e você, enquanto colaborador, a entender as várias oportunidades de crescimento que existem aí na sua empresa. Só que, na contrapartida, um relatório publicado em 2021 pela Reclaim, acho que é assim que fala, né? Chamado Productivity Trends Report, fala que 71% das pessoas que responderam à pesquisa para esse relatório se sentem desconfortáveis de discutir, de conversar objetivos pessoais com o seu gestor, com a sua gestora. Só 29% se sentem confortáveis para tratar desses assuntos com as pessoas que fazem a gestão delas no trabalho, né? Então, olha só que interessante. Aqui a gente tem dados que dão, de certa forma, o tom da importância dessa conversa. Ao mesmo tempo que as pessoas valorizam ter acesso a oportunidades de crescimento, as pessoas não se sentem tão à vontade para discutir esses objetivos com os seus gestores. Na minha hipótese, quando a gente implementa ou executa essas reuniões one-on-one, a gente consegue estabelecer um nível maior de confiança entre gestão e as pessoas que estão sob a gestão de um gestor, de um líder, e isso tende a diminuir o receio, né, ou aumentar o nível de conforto das pessoas compartilhar os seus objetivos pessoais e profissionais com esse gestor, para que haja aí crescimento contínuo, né, para que as pessoas se desenvolvam continuamente, vamos chamar assim, né, prosperem juntas, né? Então, esses dados são bem importantes. Bom, agora a gente chegou no ponto, né, de como que a gente vai conduzir essas reuniões one-on-one, essas meetings, né, essas reuniões 1 a 1. E aí, o segredo aqui é preparação. Tanto você como gestor, quanto você como colaborador, devem se preparar com antecedência. Já vai pensando aí o que você gostaria de conversar com o seu colaborador, com o seu gestor, anotando alguns tópicos. E agora, na sequência, eu vou te mostrar uma sugestão de pauta, assim, né? Uma ferramenta que eu desenvolvi que pode te ajudar muito na organização, na preparação e na condução dessas reuniões one-on-one com a sua equipe. Então eu vou cortar o vídeo aqui, a gente vai lá para a ferramenta e eu vou te explicar todo o racional por trás dela, tá bem? Bora lá! Bom, legal. Então agora o que eu vou te mostrar aqui é uma ferramenta que eu desenvolvi, tenho utilizado em algumas das minhas consultorias e dos meus programas de treinamento e que eu acredito que ela pode ser útil para você. Ela se chama Agenda de Reunião Individual, one-on-one aqui, e ela tem uma série de pautas que podem, tópicos, né, que você pode adotar, que você pode utilizar como referência. Se você quiser ter acesso a essa e outras ferramentas parecidas em formato 100% editável, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para você acessar a nossa plataforma de educação corporativa, onde você vai ter acesso a essa e outras ferramentas, além de cursos, aulas e toda uma série de conteúdos que a gente vem produzindo há algum tempo de forma completa e ilimitada. Então basta você clicar aqui, escolher o seu plano de assinatura e começar a utilizar imediatamente, beleza? Mas vamos lá, né, para a ferramenta que é o que de fato interessa. Então, nessa agenda aqui, a gente tem algumas orientações. Então aqui você vai colocar a data da vigência ou a data até quando vai valer essa conversa. Então, eu vou ter uma validade até o mês que vem. Então você vai registrar isso aqui, tá? É bem importante, tá, que a gente tenha em mente que essa agenda de reunião, ela é individual, ou seja, você como gestor vai ter essa agenda com uma única pessoa, mas ela deve ser flexível. Então, o que eu tenho aqui é uma lista de 8 tópicos, uma sequência com 8 itens. Talvez esses 8 itens eles não se apliquem a todas as pessoas da sua equipe, mas você vai conseguir ter um bom ponto de partida para utilizar essa ferramenta aqui, tá bem? É bem importante também que você, como gestor, permita que seja uma conversa, o que eu chamo aqui de conversa orgânica, né? Uma conversa fluida, como se você estivesse conversando com um conhecido seu, uma pessoa da sua família, e não trazer o peso de uma reunião, de feedback formal. É uma conversa, uma interação entre duas pessoas
que querem se ajudar e evoluir, se desenvolver em conjunto, tá? Esse é o racional aqui dessa conversa. Então essa conversa precisa ser o mais natural possível, tá? Aborde quaisquer preocupações imediatas já logo no começo, e aí tanto gestores como colaboradores devem ter a oportunidade de contribuir com essa agenda, com essa conversa, com esses pontos aqui, tá bem? Então, é uma conversa característica da one-on-one, ela é uma reunião muito mais pessoalizada, né? Quando você conversa com uma outra pessoa e tenta ajudar essa pessoa a se desenvolver. E aqui na sequência a gente tem a agenda da reunião, que pode te ajudar a ter pode não, né? Com certeza vai te ajudar a ter reuniões mais eficazes e mais inteligentes. Então, na sugestão da ferramenta, eu sugiro que você reserve pelo menos 5 minutos para fazer uma abertura uma abertura informal mesmo, né? Então, você vai, primeiro, receber bem essa pessoa, construir o rapport, né, que é fazer com que ela se sinta bem naquele momento, conversando com você, e aí você vai começar a reconhecer essas conquistas relevantes, conquistas recentes que a pessoa da sua equipe demonstrou. Depois, a gente pode abordar o tópico aí de discussão de desempenho, uma conversa mais focada em desempenho. Aqui você vai abordar aí uma revisão das tarefas e projetos, desde a última reunião que você teve com a pessoa até hoje, e também você vai ser capaz de fornecer feedback sobre o desenvolvimento, sobre o desempenho dessas pessoas e também, sempre que possível, destacar exemplos específicos, coisas que de fato aconteceram, tá? A característica dessa one-on-one é que ela acontece com uma periodicidade. Uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, você que vai definir. Ela não é uma reunião anual nem semestral. Ela é uma periodicidade menor, tá? Então, as reuniões semestrais ou anuais tendem a estar vinculadas com o processo formal de gestão de desempenho. Feito isso, uma sugestão aqui que você reserve aí 10 minutinhos para falar sobre revisão e definição de metas, aquilo que deveria ser feito, aquilo que foi feito, o que a gente vai fazer daqui para frente. É isso que você vai abordar nesse tópico. O tópico 4, sugestão aí de 5 minutos para você reservar e encontrar, né, identificar oportunidades de treinamento e desenvolvimento para essa pessoa. Às vezes ela não está tendo uma boa performance porque ela não sabe muito bem como fazer uma atividade, o que é a responsabilidade dela. A gente utiliza isso para ajudar essa pessoa a se capacitar, ter um melhor desempenho, se sentir mais à vontade nesses momentos de conversa. Depois, uma sugestão é a gente entender quais são os desafios que essa pessoa está tendo e que tipo de suporte essa pessoa precisa da sua equipe e como que você vai fornecer esse suporte. Às vezes, o seu trabalho enquanto gestor de pessoas, ele ajuda muito a sua equipe simplesmente se você começar a remover obstáculos do caminho das pessoas. As pessoas estão ali, estão a fim de fazer as atividades, estão a fim de produzir, de crescer, de prosperar, e o nosso trabalho enquanto gestão é facilitar isso, é tirar problema da frente dessa pessoa para que ela faça bem as atividades dela. Então isso aqui você pode fazer no tópico 5. Tópico 6 é reservado aí para inovações e contribuições, se isso for algo importante nesse momento para você e para a pessoa da sua equipe. Tópico 6 é um feedback mais formalizado, mais estruturado e um planejamento para o futuro, né? O que a gente vai fazer daqui para frente com base no que nós percebemos dessa conversa aqui, nessa reunião. E aí tem os tópicos que você pode abordar, né? Sugestão aqui para você. E o tópico 8 é o fechamento. Então reserva aí uns 5 minutinhos para você resumir todos os itens que foram apresentados, né? Definir a data da próxima conversa no mês que vem, daqui 2 semanas, 15 dias, né? 20 dias. E também, principalmente, agradece a pessoa pela conversa, pelo tempo de vocês, pelo tempo que vocês tiveram juntos aí para resolver esses problemas, para identificar a oportunidade de desenvolvimento e principalmente para aplicar, né, para seguir progredindo e se desenvolvendo, tá bem? Então, se você seguir os 8 tópicos aqui, eu posso estar enganado, eu fiz a conta antes, mas vai ter uma duração em torno de 50, 55 minutos. Se alguns desses tópicos não fizerem sentido para você, não tem problema, é só você não utilizar ele nesse momento e a duração da sua reunião, da sua one-on-one, vai ficar menor do que os 50, 55 minutos. E aqui embaixo tem uma outra parte que eu desenvolvi que eu acho que é muito útil para você, que são principais desafios de conduzir essas one-on-ones e como que você pode superar esses desafios com exemplos práticos. Então, o desafio, eu identifiquei pelo menos 3 desafios aqui, né? O desafio número 1 é tempo e frequência. Alessandro, não tenho tempo
nem consigo fazer com a frequência que eu gostaria. E aí, como que você pode superar esse desafio aqui? Né? Estabelece um cronograma para essas reuniões, né? E tenta cumprir esse cronograma. E aí, aqui um exemplo prático. Então, se as reuniões elas estão sendo frequentemente remarcadas, você remarca com uma frequência alta, cara, bloqueia um horário fixo todo dia, sei lá, toda primeira segunda-feira do mês, no seu calendário aí você vai fazer as one-on-ones com a sua equipe. É uma das formas de eliminar ou reduzir tempo, dificuldade de encontrar tempo e frequência para as reuniões. O desafio número 2 pode ser falta de engajamento. Então aqui a gente tem o desafio, nesse caso, né, falta de engajamento da equipe. Então deixa claro o propósito dessas one-on-ones, que é conversar sobre opções de carreira, sobre crescimento, sobre desenvolvimento da pessoa, da sua equipe, sobre como você, gestor dessa pessoa, consegue ajudar ela a fazer o trabalho dela de uma forma mais inteligente, de uma forma mais fácil. Então como que você supera isso. E aqui a gente tem exemplos de o que você pode fazer para superar esse desafio número 2. Já o desafio número 3 fala aí do que eu estou chamando como feedback não equilibrado. É aquele feedback às vezes meio sem noção, tá? Então aqui tem como superar o desafio e exemplos de como que você pode aplicar isso, né, para reduzir esse problema desse desafio, tá bem? Então esse aqui é a ferramenta, a agenda individual de reunião one-on-one, que você pode utilizar aí na sua empresa. Se você quiser adquirir precisamente essa ferramenta, de novo, aqui embaixo vai ter um link para você acessar a página, você vai poder decidir que formato de acesso à nossa plataforma você vai querer, você vai ter acesso a essa e outras várias ferramentas que já estão desenvolvidas e todo o conteúdo futuro que nós vamos desenvolver aqui. É só você escolher o seu plano, tá bem? Então era isso para esse breve vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu te vejo na próxima semana, no próximo vídeo, no próximo conteúdo. Até mais, muito obrigado, valeu, tchau.